Famílias, muito boa tarde. Quero cumprimentar a todos, desejar um final de dia maravilhoso, né? Uma noite sensacional para vocês, uma noite abençoada. E que amanhã continue sendo de alegria, de felicidade, com muita saúde. Nesta minha postagem, eu quero falar um pouquinho sobre esse governo do Estado. Veja só, essa PL 920, ela vem em decorrência oriunda, né, da 257, que nós combatemos tanto o ano passado. Então o que ocorre? Vão achatar os salários, vão tirar os benefícios, que eles já vêm fazendo isso há muito tempo. Já vêm minando o salário do funcionário público há muito tempo. Então, por exemplo, o policial militar, eu falo sempre, gente, veja bem, quando o funcionário público é policial militar, é professor, é da área da saúde, tem um monte de funcionários, tem vários segmentos. Mas eu falo a nível de polícia militar porque eu sou policial militar reformado e porque eu sei que o policial militar vai tomar um prejuízo maior, ainda maior. Eu sei o quanto ele vai sofrer. Então vejam, até a integralidade, que é o único benefício que nos motiva, né? Já que nós não temos hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, não podemos participar de programa social nenhum, de habitacional, até nas universidades públicas os nossos filhos serão barrados. Por quê? Porque eu consegui uma bolsa, eu pedi como policial militar, e o dono da escola particular me concedeu a bolsa. Meu filho foi estudar lá, para a segurança do meu filho. Eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu tinha boca para pedir. Eu não roubo, eu peço. Eu não estou extorquindo dinheiro de ninguém, eu peço. Eu não ando com mala, com bolsa de dinheiro para lá e para cá, eu peço. Eu não fico criando leis para favorecer ninguém, eu peço. Pedir não é vergonha. E eu pedia. Hoje, os meus filhos não podem ingressar numa universidade pública porque estudaram em escola particular. Então vejo, isso é democracia do Brasil. Que democracia é essa? Que todo um segmento é prejudicado por atitudes desses governos ditadores. Principalmente o de São Paulo, que é um governo ditador, gente. Quantas ações e ações e ações nós não propusemos no judiciário contra o governo por nos cercear de benefícios. E a maioria nós ganhamos. E aquelas que nós não ganhamos é que eles trabalham por trás dos bastidores, e nós sabemos como acontece, entendeu? Para arquivar aquilo, para segurar. A procuradora mesmo deu uma entrevista na Jovem Pan dizendo que ela, ao verificar os processos oriundos das pessoas, de funcionários, de entidades contra o Estado, percebeu que em mais de 500, o judiciário, através das suas representações, foram bacanas demais com o governo do Estado. Foram, maleáveis com o governo do Estado. Isso quis dizer muito para todo mundo. Ou seja, entre quem o requerente e o governo do Estado, né? E quantas as vezes o governo do Estado não cumpriu com a Constituição Federal? Nós somos obrigados a cumprir, custe o que custar. Mas o governo do Estado não cumpre de forma ditadora a Constituição Federal. E não acontece nada. Não acontece nada. Né? Então, basta ver aquela questão da insalubridade. O Estado dormiu. Né? O nosso legislativo não legislou a respeito. E aí? E aí nós temos direito. É constitucional. Simplesmente barraram, esmagaram o nosso direito, passaram por cima como um rolo compressor. E aí soltaram uma súmula vinculante, mostrando, né, que criaram até uma lei. O direito dormiu, né? O direito dormiu não, o Estado dormiu e o direito não socorre quem dorme. O Estado dormiu, o direito não socorre quem dorme. Então, nós tínhamos direito sim, né? Até por receber insalubridade no grau máximo. Nós tínhamos direito de recálculo de tempo de serviço. Não interessa.
O que tem que cumprir é o que a lei manda, o que a Constituição manda. Mas só tem Constituição quando se fala em Aécio Neves. Aí tem Constituição. Quando se fala em partidos, quando se fala em políticos, quando se fala em Michel Temer hoje lá na presidência, e que está lá errado, não era para estar lá, era para estar em outro lugar. Aí tem Constituição. Aí eles querem que a Constituição prevaleça. Agora, quando é direito do trabalhador, quando é direito do coitado, que paga os seus impostos em dia, religiosamente em dia, que levanta às 4 da manhã e chega às 8 em casa, com esse transporte coletivo horrível, aí não tem Constituição. Parque habitacional é um absurdo o que se vê por aí. Eu mesmo fui vítima. Perdi meu imóvel, perdi, que era financiado, perdi, porque eu não podia ficar lá, eu ia morrer, a minha família ia ser morta, e aí? A PM virou as costas para mim, o governo do estado virou as costas para mim. Eu fiquei sem ele nem beira, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, tendo que trabalhar, cumprir com a minha obrigação, e um coronel olhando para mim, Coronel Fule, lá no KJ, olhando para mim e dizendo: Cesário, você tem que mudar de lá, velho. Mas, seu coronel, eu não tenho como é que eu vou fazer? Eu vou ter que alugar a casa. Ó, o interesse é seu, a família é sua. Nós não temos dispositivo nenhum para te socorrer. Foi isso que eu ouvi, gente. E os caras tudo armado, queriam me matar. E vocês pensam que eu bati de frente com os caras? Não, tava quietinho ali, quietinho até para salvaguardar a minha família, só que eu tava atrapalhando a vida do cara. Tráfico de droga ali, teve que parar. E teve que parar mesmo. Que eu tava ali, produto de roubo, de furto, dentro do estacionamento do condomínio, eu já ligava, pedia a viatura, recolhia. Eu não posso. Senão eu vou me associar ao crime. E aí perdi meu imóvel. E ninguém olhou pra mim. Ninguém. A imprensa veio aqui, Bandeirantes, Record. Eu cansei de fazer matérias, tanto naquela época como em outras épocas. E a maioria das matérias eu fazia tapando o rosto como sombra, porque senão eu ia ser preso, eu ia ser mais perseguido do que já era. Mais perseguido do que já era. Né? Por isso que eu conheci Datena, conheci um monte de gente, Cristina, que hoje está no SBT, grande jornalista, conheci o pessoal da Record, sabe? Gente boníssima. Era uma matéria atrás da outra, uma matéria atrás da outra. O Cabo Wilson, ele corria dos caras. Corria, porque ele sabia que se desse uma entrevista e falasse mal do governo, ele se estrumbicava. E eu não tinha rabo preso com ninguém. Eu estava nativo, eu corria o risco de tomar na cabeça pelo Código Penal Militar. Mas a gente tem que correr risco. O que vai fazer? Tem que correr risco. Então, gente, bandido ajuda bandido. Gente boa ajuda gente boa. Sabe? Famílias de bem ajudam famílias de bem. E bandidos ajudam bandidos. O que é o caso que está acontecendo hoje. Esse é o foco dessa minha postagem de agora. Olha o que está acontecendo lá, gente. O cara ameaça o primo de morte. O cara ameaça... se ele fizer a delação, manda matar ele. Gente, se sou eu que faço isso, eu tô no Romão Gomes, ó. Há muito tempo. O cara é responsável por fazer negociação com o empresário, que também é um vagabundo de um tranqueira, que corrompia os caras, né? E os caras aceitavam serem corrompidos, né? E prejudicando o povo brasileiro, porque todo o dinheiro que movimentava esse processo era dinheiro nosso, oriundo dos nossos impostos, que era para ir para saúde, educação, segurança pública, social, para não ver gente morrendo e apodrecendo nessas calçadas da vida. Então, gente, olha o que está acontecendo lá, gente. É um absurdo. É um absurdo. Querem barrar a Polícia Federal, querem barrar o Ministério Público Federal. Aqui de São Ministério Público, aqui eu não falo nada porque eu não vejo ação nenhuma
que vale a pena falar fazer algum comentário. Acho que sabe, até desnecessário. É como se não existe, sabe? Mas querem barrar quem está trabalhando. Tirando os recursos, sabe? O Michel Temer agora indicou a Procuradora-Geral da República. Sabe, ele indicou, ele indicou, ele. Michel Temer, ele indicou. Gente, é inadmissível. Eu me sinto envergonhado, muito envergonhado. Sabe, de ver uns caras desse, o que eles fazem e ninguém toma providência. De ver as nossas autoridades competentes que poderiam nos ajudar, poderiam fazer alguma coisa pra gente. Eles vão julgar o mérito de uma situação relevante. E eles apoiam o cara que está errado, que tem vídeo, audiovisual da situação. Tem escuta telefônica, o cara conversando, o cara ameaçando um parente. Imagina o que ele não faz com quem não é parente. Ele manda cortar em pedacinho, igual o outro fez lá com a moça lá, e dá para os cachorros. Quer dizer, gente, a que ponto o nosso país chegou? A que ponto o nosso Brasil chegou? E ainda tem gente que está criticando o que está acontecendo lá na Venezuela. E ainda tem gente que critica o que acontece. É o crime que eles estão fazendo lá? É. Mas no Brasil acontece há muito tempo, muito pior. Olha o tamanho daqueles países, olha o tamanho do nosso país. Olha, gente, vê quantas pessoas morrem aqui por falta de remédio, atendimento, por falta de segurança. Vê quantos jovens enveredam para o mundo do crime, do tráfico, de tudo quanto é homicídio, latrocínio. Vejam, vê lá. Aqui é uma guerra no escuro, é uma guerra fria, onde milhares e milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Eu sei disso porque durante 30 anos eu vi isso. E a maioria das mortes o povo não vê. O povo vê alguma coisa só porque os programas televisivos, eles querem os melhores casos. Aqueles que realmente vão trazer patrocinadores, audiência, etc e tal. Mas tem um monte de casos, um monte. Eles escolhem um. De 50, eles pegam 2, 3, que ó, esse aqui vai dar ibope. Você conta a história, vai dar uma audiência danada. Gente, é gente que morre no Brasil a toda hora, a todo instante. E por inércia, por omissão, por incompetência e incapacidade do homem, que ocupam os cargos políticos no executivo e no legislativo, gente. E com voto nosso. Com voto nosso. Então, gente, ano que vem, pelo amor de Deus, vou usar o jargão que eu usei no começo da postagem. Me desculpem. E eu não sou candidato a nada, pelo amor de Deus. Família de bem ajuda família de bem. Bandidos ajudam bandidos. Eles podem ter até alguma diferença internamente, politicamente. Mas quando a batata assa, um vem e ajuda o outro. Por quê? Ele pensa assim, amanhã eu posso estar no lugar dele. Quantos senadores ali não estão pensando assim, amanhã sou eu que estou no lugar do Aécio. Se eu for contra o Aécio agora, amanhã sou eu, os caras vêm tudo contra mim. Na Câmara Federal. O quê? Eu vou trabalhar, votar contra os caras, amanhã os caras me pegam, porque tem o rabo preso. Amanhã os caras me pegam, aí tem uma votação contra mim, eles vão ter que me ajudar, porque senão eu abro a boca. E eu ajudei eles. Então, família de bem ajuda a família de bem. Gente honesta, cidadão honesto, pagador de impostos, trabalhador, ajuda trabalhador, pagadores de impostos, gente honesta. Então, ano que vem, pensem bem nas eleições. Pensem bem, por favor. Pesquisem bem.
Sabe? Às vezes aquele sujeito, aquele candidato humilde, você olha pra ele, você fala, esse cara... É que no Brasil criou-se essa cultura de... É o seguinte, você quer que eu vote em você? Eu faço 100 votos pra você. Mas quanto você me dá? Para com isso, gente. Quanto mais nós fizermos isso, quanto mais nós abraçarmos essa cultura de vender o nosso voto, pior pra nós, pra nossa família, pros nossos filhos, pros nossos netos. Aí seu neto amanhã vai estar sofrendo, e coitadinho, ele vai estar homem sofrendo, e vai falar assim, pô, mas meu Deus, por que isso? Revoltado. Só que ele não sabe que o avô dele vendeu o voto e votou num vagabundo, votou num ladrão, num bandido, sabia que o cara era bandido, vagabundo, ladrão, sabe, pilantra, criminoso. E votou nele por causa de um dinheiro, de uma vantagem qualquer. Ele não vai saber, o neto. Hã? Então, gente, por favor, consciência. Vamos pensar bem para votar o ano que vem. Tanto no estadual, quanto no federal. Geraldo Alckmin, Maduro, ele é um governador ditador. E ele tenta transparecer democracia. As propagandas eleitorais falam em preservar a democracia, em defender a democracia e a liberdade. Então aquelas pessoas estão ganhando para fazer aquilo. E não estão ganhando mal não, estão ganhando bem, viu? E nós que vivemos a realidade, eu que trabalhei 30 anos na Polícia Militar, só na Polícia Militar, né? Fora os bicos, delegada, DGEM. Se for ver, eu trabalhei 45 anos, onde era pra mim trabalhar 30. Por isso que eu tô assim, cheio de problema de saúde, e com o cabelo, ó, branquinho. Então nós que vivemos a realidade, nós sabemos o quanto é cruel, o quanto é perverso esse mundo, que eles trabalharam desde o começo, há 32 anos atrás. Foi mais ou menos igual a Rússia. Prometeram democracia, liberdade e tal, os caras inteligentes, cabeça e tal, mas mantiveram o povo no cabresto. Monitorado. Escreveu, não leu, o pau comeu. E usam as leis e a própria Constituição Federal em benefício próprio. Mas o povo não tem direito. O povo tem que aceitar o que é determinado por eles. Então, hoje a gente vê, compra um voto, na cara dura, a televisão está mostrando toda hora, ó, emendas, cargos, meu, estão deitando, enrolando e nadando de braçada. Aí aquelas autoridades sentam, ganham muito, sentam e fazem discursos mirabolantes. Só que aí você vai ver, apoia o afiliado, apoia o amigo, fez parte de algumas situações. Aí você vai ver, essa Coca é Fanta. Então, gente, é isso aí. Esse é o recado que eu gostaria de mandar para vocês. Pensem bem. Comecem a postar, a trabalhar, a reivindicar. Comecem a observar desde já quem são as pessoas que vocês devem amanhã, depois, nas eleições, apoiarem. Tá? E aí vocês vão fazer aquilo que for melhor. Sem se vender, sem vender o voto de vocês. Se errarem, como eu errei ao longo da minha vida, e eu reconheço os meus erros, por isso que eu não fico tacando pedra em ninguém, certo? Se errarem, né, nessa questão, paciência. Importante é que você foi justo, foi honesto, você foi de boa fé. E você pensou, antes de tudo, no povo, em você e no povo brasileiro, nos seus familiares, no futuro, por um futuro melhor. Certo? Então, essas porcariadas em televisão, mostrar coisas que
Sabe? Tem obras aí que faz mais de 20 anos que tá parada. Agora o cara começa a mexer e fala assim, olha, estamos fazendo isso. Faz mais de 20 anos, gente. Cadê o dinheirada, dinheirama? Sabe? Então é o seguinte, o cara tem que falar a verdade. Sabe? Trabalhar com a verdade. Trabalhe com a verdade e tá tudo certo. Você não tem o que temer. Boa. Fim de papo. Ok? Gente, beijo nos corações de vocês. Que Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. É o que nós precisamos. Que Deus dê discernimento e sabedoria para os homens e mulheres desse país, principalmente os que ocupam cargos eletivos, e depois ao mundo. Porque o mundo, em detrimento da ambição, do egoísmo, está caminhando cada vez mais, sabe, para uma situação que nenhum de nós queremos. Tchau, gente. Valeu.